estamos iniciando uma série de vídeos em que nós denominamos 70 vezes 7 igual perdão. O tema que nós queremos abordar nessa série é sobre a unidade do corpo de Cristo. E sem perdão não existe unidade. Assim como Jesus nos perdoou para que nós tenhamos unidade com Ele. E somos um com Ele, somos um com o Pai, por causa do perdão que foi liberado para nós. Bem, quando eu fiz 60 anos de idade, eu tive assim um sentimento que o meu ministério pastoral estava secando, terminando um ciclo, que Deus tinha um chamado para mim, para minha esposa, diferente daquele que nós estávamos exercendo. E mais para frente eu fui descobrir que esse chamado era sobre a unidade do corpo de Cristo. E aí fui pesquisar um pouco, a gente já conhecia, já tinha alguns insights, já estávamos praticando alguma coisa nesse período, mas eu descobri na literatura, e depois eu fui estudar, a vida do David du Plessis. David du Plessis foi um pastor já na década de 30, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. E ele foi conhecido como Mr. Pentecostes porque ele trabalhava muito na parte de avivamento e assim em outras cidades e de fato aconteciam coisas extraordinárias na ministração dele. Então Deus tocou no coração dele, assim diz ele, tá, ok? Ele tem vários livros, a gente pode ver aí pelo Google, e inclusive tem versões em português, e esse chamado dele foi para perdoar pessoas, porque ele era muito crítico em relação a outras denominações, outras tradições cristãs que faziam de maneira diferente da dele. E ele fazia críticas nesse sentido, e o que Deus trabalhou no coração dele é para ele ministrar perdão. E ele resistiu, porque ele entendia que ele estava certo, que os demais estavam errados. Então, essa é nossa ideia, né, de quando nós temos divisão, que é mais ou menos uma síndrome de Elias, a gente chama. Só eu, Senhor, só eu, né? Como se a gente soubesse, ou a nossa denominação cristã, a nossa tradição cristã soubesse que aquilo que a gente está fazendo é aquilo que Deus aprova e ele desaprova o que os outros estão fazendo. Então, ele no estudo sobre perdão, ele chegou lá em Mateus, né, capítulo 18, verso 22, em que Pedro pergunta para Jesus quantas vezes eu devo perdoar as pessoas que pecam contra mim. 7? Jesus disse, não 7, mas 70 vezes 7. Então, Jesus está dizendo que nós devemos perdoar sempre. Claro, a gente está falando isso do ponto de vista de unidade do corpo de Cristo, mas, claro, isso é para a nossa família, para o nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde nós estivermos, perdoar sempre. Esse é o nosso chamado, nós somos convocados a ser perdoadores, né? Então, o David quis entender por que ele devia perdoar. Logicamente, porque ele fazia julgamento, né? Eu até anotei aqui, liberar perdão significa abrir mão da mágoa, da raiva
em relação a outra pessoa, a outra denominação, seja quem for, né? Então veja que interessante, é um processo que envolve aceitação do ocorrido, de como os outros estão fazendo. Nós acabamos aceitando e escolhemos abandonar o peso do passado. Então é como se a gente tivesse trocando a maldição pela bênção. Então é interessante isso, né? A gente liberar o perdão. E o David usou, em função disso, para que ele nunca esquecesse disso, um broche, um bottom que ele colocava no paletó, com esses números 70 vezes 7. E ele, então, teve, assim, muitas situações em que Deus usou a vida dele para reconciliação com irmãos que pensavam de maneira diferente dele, e realmente ele se tornou uma espécie de um pioneiro da unidade. E essas coisas assim mexeram muito com a gente, e nós tivemos uma oportunidade. Isso aconteceu na minha casa, e aqui em Jundiaí, eu moro em Jundiaí, que eu até marquei a data aqui, em 8 de março de 2001, onde um grupo de pessoas queriam se reconciliar, tratar de problemas no passado, e aí solicitaram se podia ser na minha casa. Claro, foi um tempo muito especial. Em 1986, havia uma denominação, vamos chamar de igreja, uma congregação aqui em Jundiaí, chamada Peniel, e dois líderes muito fortes se uniram nessa liderança, né, nessa condução desse trabalho. E eles se desentenderam e houve aí divisão. E essa divisão teve um efeito multiplicador. A princípio foram duas congregações, depois houve mais congregações, né? E um dia eles se encontraram e resolveram avaliar o que havia acontecido e a necessidade de pedir perdão. E realmente foi assim muito interessante, porque nessa reunião, claro, o Espírito Santo dirigiu e abriu o entendimento, em que eles trabalharam buscando a unidade da fé. E, na verdade, em Efésios 4:3, fala sobre a unidade do Espírito, né, para nós mantermos, preservarmos a unidade do Espírito em amor, em humildade, né, em longanimidade. Então eles entenderam que faltou isso, né? Faltou a unidade do Espírito. A unidade da fé está em Efésios 4:13, é quando nós queremos estabelecer as mesmas doutrinas, padronizar comportamento, né? E isso um dia pode acontecer, ou talvez até aconteça dentro de denominação específica, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, será uma obra do Espírito Santo, e isso vai acontecer mesmo, nós sabemos, para a volta de Jesus, né? Então, a partir dessa reunião, desse pedido de perdão, é como se tirassem uma nuvem escura que estava sobre a cidade de Jundiaí, e houvesse, então, é, um, um tempo de paz, e foi devolvida a autoridade espiritual em Jundiaí. E aí nós tivemos muitas experiências nessa cidade, que depois gostaria em outros vídeos estar compartilhando. O que a gente tem que entender que a divisão é alguma coisa diabólica e a cura é o perdão. E esse perdão tem que acontecer 70 vezes 7, quer dizer, constantemente.
E isso realmente nos leva a um novo patamar espiritual. Que Deus abençoe a todos.